Olá pessoal, saudações a todos vocês aí, meus companheiros de trabalho, meus amigos do Facebook, das redes sociais de uma forma geral e os meus alunos e enfim, quem assistir esse vídeo aí, certo? Eu estou aqui na estrada em direção ali à cidade. Uma vez por semana eu tô tentando ser o mais cuidadoso possível, né? Uma vez por semana eu me desloco até a cidade para ir a um supermercado ou à farmácia, para que a gente não corra risco de contrair nenhuma doença. Aí, nesse caso atual, o principal é o coronavírus. E também tendo todos os procedimentos corretos para evitar aglomerações, aproximações com as pessoas, para que a gente não contamine ninguém também. Bom, nosso país, assim pelo que eu percebo nas redes sociais, nós assim estamos num momento um tanto quanto complicado, em que as ideias não estão batendo. Na verdade, elas não precisam concordar, né? Bater no sentido de concordar. Porém, nós estamos num caminho perigoso. Como cristão, como evangélico, todos nós precisamos ter muito cuidado com as redes sociais, muito cuidado com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente comenta, as conversas que a gente entra. Porque, de maneira geral, nós não estamos sabendo como nos comportar nas redes sociais. De maneira geral, nós estamos vendo ali o embate entre dois grupos políticos e um embate, assim que eu costumo dizer, com quem eu converso, me manifesto pouco nas redes sociais, mas que eu costumo dizer que tanto um lado quanto o outro são extremamente chatos, irritantes e desprovidos de equilíbrio. Eu costumo dizer que nós não devemos ser extremamente, ferrenhamente defensores da direita, tampouco defensores cegos da esquerda, porque ambos são extremamente chatos, irritantes, violentos em alguns casos, e nesse caso envolve aí os dois lados, de maneira que todos nós precisamos ter um equilíbrio, precisamos ser equilibrados. Biblicamente falando, nós já temos exemplos de que nós precisamos ser pessoas equilibradas. Nós precisamos ter domínio próprio, como a Bíblia ensina. Nós precisamos ter temperamento. Nós precisamos saber dialogar com as pessoas. E quando nós percebermos que em determinado assunto não há diálogo, a forma correta, o que nós devemos fazer é nem entrar na conversa. Nós devemos manter distância.
Porque o que acontece? Nenhum grupo convencerá o outro. Quando ambos são defensores ferrenhos, cegos, assíduos do seu lado político, do seu lado, da sua linha de pensamento, tenha ela base filosófica, histórica ou não, dificilmente você convencerá o outro lado. E principalmente da forma com que é feito. Porque quando o diálogo não é diálogo, e sim situações que envolvam situações de agressão verbal, jamais haverá um acordo, jamais haverá um entendimento, uma compreensão de qualquer lado que seja. Sendo assim, não há como, nesse momento, na maioria dos casos, você argumentar, você participar de debates políticos. Não é correto. Não é prudente participarmos de embates políticos na presente conjuntura. Então, a melhor coisa que nós devemos fazer é nos manter neutros. Isso não significa sermos apolíticos, ou seja, não participarmos do processo. É importante participarmos do processo, sim, porém, na maioria dos casos, não nos manifestar, porque não se chegará a um consenso. E mais, o que é pior das redes sociais atuais, você perde amizades, você perde credibilidade, né? De maneira que então a melhor coisa a fazer é não entrar nessas questões, não entrar nas questões que envolvam rixas, brigas, divergências, discórdias políticas. A melhor coisa a fazer é manter-se na sua, manter-se neutro, observar, ler, porque grande parte do pessoal que participa dos embates políticos, eu estou falando grande parte, não todos, eu conheço alguns amigos, colegas de trabalho, que são pessoas com muita leitura de mundo, né? Pessoas capacitadas, que têm fundamentação teórica, que conhecem a história do nosso país e sabem de onde vem toda essa situação, todo esse problema, né? Porque esse problema não é de hoje, não é do governo atual, não é do governo anterior, não é dos governos próximos anteriores. Nosso país tem 500 anos, ou seja, mais de 500 anos de história como país, como Brasil. E desde o início da nossa formação, nós já começamos mal. Nós já começamos com um alto grau de procedimentos incorretos, né? De aquela ideia de eu vou ganhar o dinheiro, mas não sou eu quem vou trabalhar, né? Nesse sistema de colonização que nós tivemos, né? A forma de colonização, a de exploração, na qual o colonizador teve por
meta o enriquecimento da sua metrópole, né? Baseado na exploração da colônia, em que você não enriquece o local de onde são extraídas as riquezas. Você extrai e leva para outro local. Diferentemente, por exemplo, do que aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá, em que o colonizador ou o sistema de colonização foi o de povoamento, que gera outra consequência. A nação futura terá outra condição econômica, uma vez que o local não se desenvolveu baseado na exploração, e sim povoamento. Um sistema em que o colonizador produz, mas não leva tudo embora para outro local. Desenvolve o local. Então, o nosso país é muito assim, a história do nosso país é muito maior do que um embate político entre A e B. E eu lamento que muitas pessoas desconheçam a história do nosso país. Pessoas que acham que a corrupção é algo de agora. Pessoas que acham que a corrupção foi descoberta, né, depois dos anos 2000, ou um pouco antes dos anos 2000. Sendo que isso é muito mais antigo. Mesmo que você não tenha estudado muito, você sabe que o nosso país se formou, grande parte da sua população, da sua estrutura populacional, é oriunda do sistema de escravidão, que todo mundo conhece o processo, e que gera traços sociais que nós temos hoje. Alguns, por exemplo, são comportamentais, né? Por exemplo, ditados populares que nós temos são ditados populares oriundos do sistema de escravidão. Expressões, por exemplo, alguém que faz alguma coisa errada, né? Alguma situação que seja momentânea ali, que a pessoa por muitas vezes pronuncia já palavras, né, de irritação, do tipo: puxa, fiz uma coisa de preto, fiz uma baianada. São expressões que têm origem na escravidão e que se usa erroneamente, às vezes inocentemente, mas se usa erroneamente, né? Nós utilizamos erroneamente essas expressões. O próprio nome de algumas coisas, por exemplo, a nega maluca, né? A feijoada como parte da nossa culinária, né? Nós temos como origem no sistema de escravidão. Alguns outros traços, esses, quem está vendo esse vídeo aí teve a paciência de ver esse vídeo até agora. É possível que corte aqui. Se fosse no YouTube, daria um dislike. Mas olha só, eu dirigindo, digamos que ali à frente a polícia esteja abordando, eu paro ali, né? Paro ali e aguardo todo momento o policial virá para pedir os meus documentos. Se alguma coisa estiver errada, ele possivelmente irá
providenciar ali uma multa, e eu, como brasileiro, vou de repente tentar convencê-lo a não me multar, e para isso eu vou utilizar algumas estratégias do tipo dar algum valor em dinheiro, né? Quanta gente faz isso? Quantos brasileiros fazem isso, né? Para evitar a multa, subornam guardas de trânsito, evitam a todo custo pagar os seus impostos. Então, são pessoas que muitas das quais dizem que são anticorrupção, são contra a corrupção. Porém, eu lembro que há algum tempo atrás eu trabalhei numa outra cidade próxima a uma rodovia movimentada, em que sempre tomba caminhão, principalmente carga frigorífica, né? E eu lembro-me que era de costume, assim que tombavam os caminhões, né, alguém já chegava para pegar a carga, para saquear a carga. E aí, irmãos evangélicos que estão ainda assistindo esse vídeo, não se assustem, né? Mas eu vi a situação de um irmão da igreja ir até uma loja de móveis para comprar um freezer, porque ele queria era guardar a carga saqueada no freezer, né, para poder vender depois para quem quisesse comprar. Essa situação de corrupção ou não é? O que você acha? Aí eu pergunto, se eu faço isso, se eu ajo dessa forma, eu tenho alguma moral para cobrar do prefeito, do governador, de quem quer que seja que faça o seu trabalho corretamente? Eu acho que a resposta é bem simples, né? Você já deve estar pensando aí. Então, nós vivemos assim uma conjuntura social muito complicada, em que as pessoas não têm noção da grandiosidade que é o problema. É muito maior do que você olhar para as redes sociais e ver um grupo verde e amarelo apoiando o presidente, e ver um grupo não verde e amarelo, né, não apoiando o presidente. Vai muito além de você fazer parte desse grupo A ou desse grupo B. Uma outra situação que eu assim achei interessante, acho interessante, é que nós temos o costume de abordar coisas que acontecem. Olha só, esse carro possivelmente está bem certinho com a documentação em dia, né? Ok, certinho, né? Mas veja só, uma outra situação que nós normalmente abordamos é aquela que envolve uma espécie de comparativo entre o Brasil e outros países, e que é inevitável fazer. E por que é feito? Porque às vezes, veja só, eu já vi muitas pessoas comentarem sobre procedimentos para o controle, o cuidado com a pandemia de Covid-19 em outros países. Por exemplo, o que o governo sueco fez, o que o governo dinamarquês fez, né? O que o governo italiano não fez, por exemplo, né?
E uma das postagens que eu vi nas redes sociais, né, não foi só uma pessoa que postou, foram várias, a de que na Suécia o governo não precisou fazer, né, nenhum procedimento, nem tomar medidas como aqui no Brasil foram tomadas medidas de isolamento social. Bom, é possível que na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, não seja nem necessário tomar medidas punitivas, no sentido de multar a sociedade que não ficar em casa, por exemplo, as pessoas que não ficarem em casa. Veja só, a sociedade dinamarquesa, sueca, esses países desenvolvidos que estão sempre em primeiro lugar nos índices sociais, como o IDH, por exemplo, é possível que a sua população não seja problema, porque o IDH ele é obtido a partir de vários indicadores sociais, e um deles é a educação. E a educação nesses países é das melhores do mundo. É das melhores do mundo. Logo, a educação sendo uma das melhores do mundo, vai produzir uma das melhores sociedades do mundo, a sociedade educada. Logo, basicamente, basta o governo, sei lá, num determinado momento, por exemplo, na rádio, ou numa rede social, ou na TV, por um momento, orientar a população e dizer: pessoal, fique em casa, para evitar essa propagação desse problema e que a gente sobrecarrega o sistema de saúde, que por sinal, né, os países desenvolvidos são os melhores do mundo. Então, não se terá problema, porque a sociedade tem nível educacional, instrutivo, suficiente para entender o que deve ser feito. Já aqui no nosso país, nós não temos essa situação, nós não temos essa condição. Porque nós temos uma mescla de muitas pessoas com um bom nível de instrução, mas que também não estão agindo de forma correta. Assim como nós também temos a boa parcela da população que não tem instrução e que por essa razão tem dificuldade no entendimento, na compreensão dessas questões. Então, de forma alguma dá para eu comparar a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia. Eu até lembrei de outra situação. Veja só a que ponto uma sociedade chega, um país chega. Não sei se vocês estão lembrados, mas um dos países da Ásia, me parece, não vou citar qual país aqui para não cometer um erro, mas um deles, o presidente, o governo, chegou a indicar o uso de armamento, ou seja, atirar em quem estivesse pelas ruas perambulando. Então, analisem a que ponto chegamos, ou a que ponto chega uma sociedade, a ponto de o governo precisar adotar medidas de controle mais, sim, medidas severas de controle do comportamento da população. Isso por quê? Porque no processo de educação, ou o processo de educação em si falhou. Houve falha no processo. Aqui no nosso país, nós temos muitas falhas nesse processo. Eu sou professor do estado e eu sei muito bem disso. O meu aluno, para que ele aprenda aquilo que eu julgo ser importante para o desenvolvimento intelectual dele, eu tenho que fazer uma limpeza, não entendam mal aí, uma limpeza cerebral, né? Não é isso? Mas eu tenho que fazer uma limpeza daquilo que é lixo cultural, daquilo que é informação que ele já acumulou, mas que não serve para nada.
Afinal de contas, o meu aluno já acumulou uma série de informações que não servem para absolutamente nada. Tendo em vista as músicas que ele escuta, o conteúdo que ele acessa nas redes sociais, o conteúdo que ele pesquisa na internet, nos canais de vídeo do YouTube e enfim. De maneira que é muito difícil o meu aluno assimilar aquelas informações que são corretas, que são importantes para o desenvolvimento cultural dele. Então, essa é a grande dificuldade no nosso país. De maneira que quando esse meu aluno se tornar um adulto, ele se tornará um adulto igual a esses que eu tenho tido nas redes sociais, que eu tenho percebido, melhor dizendo, não que eu tenha tido, os meus amigos da rede social são assim, não. Mas que eu percebo nas discussões online.